trouxeram aspectos distintos das suas produções. O Carlos Ferreira, que é irmão do Amadeu, trouxe as suas produções, e o Alfredo Cameirão falou mais em geral sobre a língua mirandesa e sobre a literatura mirandesa. O Alfredo Cameirão mencionou o José Leite de Vasconcelos, mas eu queria apontar uma curiosidade, eu diria, sobre o José Leite de Vasconcelos. Primeiro, ele fala nesse trecho que ele foi o responsável pelo aparecimento da literatura escrita mirandesa. E ele está aí, o título, a primeira obra literária escrita em mirandês, agora escrita em mirandês no sistema escrito que o Leite de Vasconcelos criou, o Flores Mirandesas. E eu achei muito curioso e quis dividir com vocês. O Leite de Vasconcelos, ele era um apaixonado por línguas. E ele não estudou só a língua mirandesa, ou o dialeto mirandês, como ele chama. Olhem só o que aparece aqui nas páginas introdutórias do livro dele, Flores Mirandesas. Ele estudou também e tem um livro intitulado Dialeto Brasileiro, lançado pela editora Porto em 1883. Não tenho notícia como ele estudou, porque eu creio que o Cameirão falou sobre isso, que o mirandês ele começou a estudar porque ele soube de um estudante de medicina que estava no hospital. O Leite de Vasconcelos era médico também, estudou medicina e era médico. Ele soube de um estudante de medicina natural de duas igrejas do Conselho de Miranda do Douro, e ele começou a estudar mirandês assim, entrevistando o rapaz e fazendo anotações sobre a língua mirandesa. Não sei como ele estudou o dialeto brasileiro, mas tenho uma enorme curiosidade de saber. Assim que eu tiver notícias, eu as darei. Bom, e ainda para ilustrar, essa é a introdução ao livro dele, o Flores Mirandesas. Volto a dizer, no sistema de escrita que ele criou para o mirandês, que é o primeiro a ser criado, né? Eu não vou ler, mas é só para ilustrar o sistema de escrita do Leite de Vasconcelos, que é ultra importante. Ainda hoje, em tudo que se escreve sobre o mirandês, há referências ao Leite de Vasconcelos. O Amadeu Ferreira fala que o sistema de escrita dele era muito complexo, porque ele queria, segundo o Amadeu, registrar os traços da oralidade no sistema de escrita, e isso tornou o sistema dele muito complexo para ser seguido. E há sistemas de escrita, um sistema de escrita posterior que as pessoas também começaram a usar depois. Bem, o que eu queria falar mesmo era do Amadeu. Porque tanto o Carlos Ferreira quanto o Alfredo Cameirão falaram do Amadeu Ferreira. Eu gosto mais dessa foto, que é muito tipicamente transmontana. E o Amadeu era muito transmontano na sua escrita. Se vocês puderem um dia ter a chance de ver, é muito fácil achar um texto escrito pelo Amadeu, porque, como disse o Alfredo Cameirão, ele tem mais de 3.000 textos escritos, estão disponíveis na web. Muitos deles. 3.000, vocês podem imaginar que é fácil achar texto do Amadeu. Nossa, perdi o fio da meada. Mas, enfim,
Ele começou a sua vida em português a partir dos 7, 8 anos de idade, quando ele foi para a escola. Antes disso, ele só falou mirandês. Em casa, com a família, com os coleguinhas de Sendim, que foi onde ele nasceu. Ele só falou, na verdade, sendinês, porque em Sendim, do mirandês, que é o sendinês. E ele começou a aprender português quando ele foi para a escola primária, né? O primeiro ciclo lá em Portugal, à época. E depois, quando ele cresceu um pouco, ele foi para o seminário em Vinhais e depois Bragança. Ficou no seminário até quase se ordenar, mas 6 meses antes ele saiu. Ele foi expulso lá do seminário, porque ele tinha umas ideias pouco ortodoxas para um seminário muito fechado, como era o de Bragança. E saiu, e aí trabalhou em muitas coisas diferentes e teve uma atividade política intensa pelo Partido Comunista Português. E aí também não deu muito certo, e ele foi convidado a se retirar do partido, e aí porque ele tinha ideias meio conservadoras. Enfim. E aí ele foi para a universidade. Se formou em Direito, fez mestrado em Direito em Lisboa. E aí, a partir de um determinado momento, ele começou uma atividade intensa em defesa da língua mirandesa. Ele mediou essa convenção ortográfica e participou ativamente, mediando também a questão da lei, que só vai sair em 99. Mas a convenção especificamente, porque, como eu disse, a gente fala da língua mirandesa e da convenção escrita, mas não há uma única língua mirandesa. Em Miranda do Douro, fala-se, há várias variantes, né, orais da língua, mas a gente costuma-se falar de 3 principais, que é o mirandês raiano, que é falado ao norte de Miranda. Depois o mirandês central, que é aquela tomada como a base, né, a principal, digamos assim, que serve de fonte para a convenção, e o sendinês. E aí, quando você vai fazer a convenção a ortográfica, e havia na equipe que fez essa convenção ortográfica pessoas tanto de Sendim como do mirandês, das aldeias, dos concelhos, das regiões onde se fala o mirandês central, e também do mirandês raiano, que é ao norte, a fronteiriça, da região fronteiriça. Havia linguistas. Então, teve que haver muita conversa para que as pessoas abrissem mão de certos registros escritos, para poder sair uma convenção escrita que todos usassem, porque para o Amadeu era essencial que houvesse uma única forma de escrita, porque ele dizia que se fosse cada um escrever de um jeito e cada um falar de um jeito, o mirandês se esfacelaria, eu ia usar uma mesóclise aqui, não, né? O mirandês se esfacelaria, e aí então não haveria futuro para a língua. Então, para ele era essencial que eles tivessem uma
única forma de escrita, que foi o que eles tentaram formar com a Convenção Ortográfica da Língua Mirandesa. Houve ainda uma adenda a essa convenção, que foi para permitir, por exemplo, que se escrevesse, por exemplo, lua em mirandês pode se escrever Luna com LH no início ou Luna, como em sendinês. Então, essa foi uma das possibilidades que a adenda à Convenção Ortográfica de 99 ou 95, de 95 possibilitou ao sendinês. Então, assim, fora a produção bibliográfica do Amadeu, que depois de 99 se intensificou muito, ele ainda teve todo esse trabalho de mediador. Os pseudônimos do Amadeu, porque ele escreve muito e ele traduz muito, mas nem todas as coisas que ele escreve saem com o nome Amadeu Ferreira. Algumas saem com o nome Fonso Roixo, e ele explica numa entrevista que Fonso Roixo foi um nome achado num documento século XII, se não me falha a memória, mas acho que é isso mesmo, século XII, que está no mosteiro de Moreruela. É um dos nomes que aparecem nesses documentos relativos a Miranda do Douro. Então, ele usa esse pseudônimo. Mas ele só usa esse pseudônimo quando ele escreve... ele escreve sobre Sendim. Eu vou mostrar o título aqui dele, eu acho. Vou mostrar. Francisco Niebro. Francisco, ele explica o pseudônimo também. É o nome do avô dele. Niebro é uma árvore. É zimbro, a árvore, lá da região. E Marcos Miranda é o pseudônimo que ele usa para as obras que ele traduz do latim. Marcos Miranda é um nome latino, ele fala assim na entrevista. Francisco Niebro é mais geral, eu não pude detectar nenhuma... Por que ele usa Francisco Niebro? Bom, aí o escritor, ele assina essas obras. E é comum, não sei se vocês notaram o Carlos Ferreira falar de um livro de fotografias dele. Carlos Ferreira é irmão do Amadeu. Ele fala de um livro de fotografias que ele escreve também no livro. E o Amadeu também tem um livro de fotografias, quer dizer, as fotografias são de Luiz Borges, e ele faz poesia nesse livro, Norteando, que são fotografias de Trás-os-Montes. Vocês veem que eles têm uma ligação com a terra natal muito grande, né? Depois, esses outros livros todos de poesia, aqui vocês têm teatro e poesia, mas poesia ligada com a fotografia. O Amadeu que escreve. O Francisco Niebro, aí você tem, de novo, poesia, tem contos, poesia, contos. É bilíngue, mas a tradução para o português, como disse ai meu Deus, o Alfredo Cameirão, as traduções aqui da poesia não são do Amadeu. O Amadeu dizia que ele não gostava de traduzir ele mesmo as obras dele, porque não era a mesma coisa quando escreve e quando traduz. Faz essa fala assim que não dá para entender mesmo o que ele queria dizer, né? Mas enfim. Depois tem outra vez contos, poesia bilíngue, de novo a tradução não é dele, ele tem um tradutor muito constante,
que traduz no blog que ficou do Amadeu, o Froles Mirandesas, que é o Antônio Cangueiro, e o último dele, no Niebro, que é um romance bilíngue. Aí são, na verdade, se a gente quiser definir bem, são autotraduções. O que são autotraduções? São textos curtos, nesse caso, que o próprio autor traduz. Creio que do mirandês para o português. Por que estou falando isso? Porque numa entrevista, o Amadeu diz que escrevia, no caso, sempre em mirandês, primeiro. Então, eu estou tomando essa afirmação dele como padrão. É o último livro do Amadeu. Já lançaram outros, mas em vida. Esse foi o último. Foi lançado, aliás, depois dele morrer, mas ele escreveu em 2015. E depois, por último, o Fonso Roixo, que é o Sendinês, que é o primeiro livro, o primeiro livro de versos. Saibam que em mirandês não existe o som de v. Então, tudo que vocês pensem de v é b. Então, não é versos, é berços. E o segundo livro de versos, Poesia Sendinês, que é o Roixo que assina. E aqui eu destaquei a autotradução, que é um romance, segundo a Manuela Ferreira, que é a biógrafa do Amadeu, é o primeiro romance autotraduzido em sendinês, em 2011. É Tempo de Fogo, em português. La Boba de la Tenerie, é um título completamente diferente. É a louca da Tenerie, agora me faltou o termo, mas é um lugar, eu não me lembro agora exatamente qual, mas é um lugar, é um espaço físico. Bom, ele traduziu muita coisa. Esses são os títulos dos livros e esses são os autores dos livros. E vocês podem ver. Eu vejo, assim, uma certa gradação dos clássicos, sabe? Me parece que eles partem de por exemplo, os 4 evangelhos, os Lusíadas, esses já foram traduzidos e retraduzidos. O Amadeu e antes dele, outros já haviam traduzidos. E outros só foram traduzidos uma vez. Então, assim, os clássicos dos clássicos são o quê? Os evangelhos e, como a gente vai ver, os Lusíadas, que de novo caem na conta do Francisco Niebro. Lusíadas que foram publicados primeiro em etapas e depois já saiu agora, há pouco tempo, uma versão com todos os cantos juntos, num único volume. Mas eles se centram, vocês podem ver, fora o Asterix, são autores portugueses. Então, há aí um foco na literatura da metrópole deles, né? Que é Lisboa, que é Portugal, né? Além do latim, que é a única, me parece, além do Asterix, é a única literatura estrangeira que eles traduzem. E aqui no latim
o Marcos Miranda. É o pseudônimo, né? Mas assim, como eu já disse, além de mediador, o Alfredo Cameirão e o Carlos Ferreira, aliás, o Carlos Ferreira disse melhor até, me parece, ou mais especificamente. O Amadeu é mais do que estimular, ele praticamente incitou as pessoas a se tornarem escritores, poetas, tradutores, né? Porque eu lembro, lá em Portugal, o dono da livraria Tragamundos, me dizendo que a Adelaide Monteiro, se não me engano, dizendo a ele que o Amadeu falava para ela escrever, para ela fazer, porque era bom aquilo que ela dizia. Então ele estimulava, praticamente incitava, né, a pessoa a publicar, a falar, a escrever mirandês. Estimulava muito essa produção. Não me surpreenderia se o contato com as editoras, com a Âncora, onde vários livros dele foram publicados, esse selo Âncora, se ele tivesse alguma relação com essa publicação. Não me surpreenderia. Então, assim, ele foi uma figura que a gente chama de agente muito importante, sem sombra de dúvida, para a língua mirandesa e para a formação desse capital literário da literatura mirandesa. Ou como o Cameirão falou, muito apropriadamente, eu diria, desse boom da literatura mirandesa depois da lei, né, e da convenção ortográfica e da lei, né, que estimulou muito a Miranda do Douro e a população de Miranda do Douro e os escritores, né, a se formarem, a darem vazão aí a seus instintos literários, digamos assim. E ele ainda, além de ser esse agente literário informal, ele ainda preparou 2 antologias em parceria com um outro mirandês, que foi A Terra de Duas Línguas. Ele preparou uma primeira parte com a literatura de Miranda, que traz desde o Flores Mirandesas, do José Leite Vasconcelos, até antes da Convenção Ortográfica e depois da Convenção Ortográfica. E ele inclui todo mundo, todos os autores praticamente de língua mirandesa. Então, assim, é realmente uma pessoa de uma energia imensa. Então ele fala nas entrevistas dele várias coisas do tipo, quando perguntam para ele como é que ele consegue, né? Porque ele, além disso, ele era professor universitário e ele era membro de uma comissão de valores. Então, assim, como que ele tinha tempo? Ele dizia que dormia muito pouco, por exemplo. Quando perguntavam para ele por que ele não escrevia os documentos lá da comissão de valores, ele dizia que só o mirandês era só para as coisas importantes, a literatura, no caso. Enfim, mas eu acho que ainda hoje em dia o mirandês realmente conta com um exército de homens muito valentes, né? Homens e mulheres, né? Queria ver mais onde estão as mulheres, né? Tem algumas mulheres que aparecem. Eu agora vou atrás da Ana, esqueci o sobrenome dela, mas eu vou atrás dela, porque estão abertas as inscrições para um curso de língua mirandesa na Universidade do Porto, com essa professora que é tradutora do Pequeno Príncipe para o mirandês. Agora eu vou atrás dela.
Mas era isso então. A gente vai continuar nessa tentativa de popularizar Portugal como um país bilíngue e popularizar essa tentativa dessas pessoas que querem fazer sobreviver a língua mirandesa. Era isso.